Hoje eu vou estar falando sobre o Radix Sort. O Radix ele é um algoritmo de ordenação em tempo linear. Ele foi inventado em 1954 e originalmente naquela época ele era utilizado para ordenar cartões perfurados. O Radix ele pode ser usado para ordenar itens que estão identificados por chaves únicas. E essas chaves elas podem ser cadeias de caracteres ou números. Então perceba que o Radix ele não é limitado somente a ordenar números inteiros. O Radix ele possui duas classificações. A primeira é a LSD e a outra classificação é a MSD. Essas classificações são a forma que o algoritmo irá começar a ordenar um determinado conjunto de dados. Então pela LSD ele começa ordenando pelo dígito menos significativo e a MSD ele começa ordenando pelo dígito mais significativo. Nesse vídeo eu estou dando um enfoque maior na LSD, porém no final eu apresento um exemplo utilizando a MSD e também falo um pouquinho sobre ela. Então seguindo, suponhamos que nós temos uma sequência de números e aqui para exemplificar eu atribuí um vetor de 8 elementos, onde foram inseridos os números no vetor. No caso o primeiro elemento 478, o segundo 50 e assim por diante. Como vocês podem ver, esses elementos estão desordenados. Agora, o primeiro passo que o algoritmo irá realizar é percorrer todo esse vetor para identificar qual é o maior elemento que foi inserido no vetor. Por quê? Porque ele precisa saber quantos dígitos o maior elemento possui. Essa informação é muito importante porque é através da quantidade de dígitos do maior elemento que ele irá iterar sobre o vetor. Além disso, ele irá tratar todos os elementos como se ele estivesse no mesmo nível de dígitos em relação ao maior elemento. Ou seja, como vocês podem ver, o maior elemento é o 478 e ele tem 3 dígitos. E nós temos no vetor inseridos números com 2 dígitos. No caso, ele irá considerar esses elementos com 2 dígitos como se eles tivessem 3 dígitos também. Se no caso ali nós tivéssemos mais um elemento inserido com apenas um dígito, ele também iria considerar que esse elemento tem 3 dígitos. É curioso, né? Mas isso vai fazer mais sentido mais para frente. Vocês vão ver isso na prática, o porquê disso. Então, agora, considera que você tenha casas numeradas de 0 a 9. E agora, utilizando a classificação lá, LSD, onde ela começa ordenando pelo dígito menos significativo, e a LSD considera o dígito menos significativo o primeiro dígito da direita. Então ele começa pegando da direita para a esquerda. Então agora ele precisa descobrir o dígito menos significativo de cada elemento que foi inserido. Então ele vai realizar esta operação aqui. Aqui eu coloquei de exemplo a operação realizada no primeiro elemento, mas ele vai aplicar essa operação para todos os elementos. Aqui no caso, como o vetor na posição 0 é o 478, que é o primeiro, ele vai pegar o 478, vai dividir por 10, o resultado da divisão é 8, ele vai pegar esse resultado da divisão e vai dividir por 1, que no caso é 8. Ele vai aplicar essa operação para todos os elementos. Agora, percebam que eu coloquei em destaque o 1 e o 10 que estão de verde. O que são esses dois elementos? O 1 é o expoente. O expoente sempre vai começar valendo 1. E no caso o 10 ele está sendo multiplicado por esse expoente. Porém eu não coloquei nessa primeira iteração, por quê? Porque 10 multiplicado por 1 é 10. Vocês vão perceber que esses dois números, a partir da segunda iteração, quando ele for percorrer para encontrar o segundo dígito menos significativo, o que vai acontecer? Esses dois elementos em verde, eles vão crescer numa proporção multiplicada por 10. Ou seja, aonde que tem 1 vai ser 10, porque 10 vezes 1 é 10. E onde que tem 10 vai ser 100. Vocês vão ver isso acontecendo na segunda iteração, quando ele for encontrar o próximo dígito menos significativo. Então, aqui ele realizou a primeira iteração sobre o vetor, encontrou todos os dígitos menos significativos e, como vocês podem ver, o dígito menos significativo é o último dígito de cada elemento. Então, na medida que ele vai encontrando esse dígito menos significativo, ele vai atribuindo as suas respectivas casas. Então, como vocês podem ver,
O 478, o 8 é o menos significativo, ele atribui a casa 8. O 50 é o 0, né, atribui a casa 0 e assim por diante. Percebam que nós tínhamos um vetor cheio. Ele pegou esse vetor cheio e quebrou ele em vetores auxiliares para armazenar esses conjuntos de dígitos significativos. Percebam que cada vetor auxiliar, os elementos que estão ali dentro já estão ordenados pelo seu dígito menos significativo. E agora o que ele vai fazer? Respeitando a ordem dessas casas, então respeitando a ordem das casas e a ordem que eles foram inseridos dentro dessas casas, ele vai pegar esses vetores auxiliares e vai juntar novamente em um só vetor. Então ele vai começar pegando de cima para baixo e vai reorganizar esses elementos em um único vetor novamente. Como vocês podem ver, o resultado é esse. Agora, novamente, ele vai procurar o próximo dígito menos significativo. Como vocês podem ver, aqueles dois elementos que eu falei, de verde, eles cresceram na proporção multiplicado por 10. E agora, como o primeiro elemento do vetor é o 50, ele vai fazer isso para todo mundo, né? Mas aqui, considerando esse exemplo, 50 dividido por 100, o resto da divisão é 50. 50 dividido por 10, sobra 5. Então, ele vai aplicar isso para todos e descobre o dígito menos significativo de cada elemento. Agora, mesmo passo. Ele vai quebrar novamente esse vetor, associando o dígito menos significativo às suas respectivas casas. Percebam que ele quebrou novamente o vetor, né, nas suas respectivas casas. E agora ele volta aquele mesmo processo. Respeitando a ordem das casas, de cima para baixo, ele vai reagrupar novamente esses elementos em um só vetor. E agora, novamente, ele vai encontrar o terceiro dígito menos significativo. Por que o terceiro dígito? Porque lembrará que o maior elemento do vetor possui 3 dígitos. Então, ele está na terceira iteração dele. E, como vocês podem ver, nós temos elementos de 2 dígitos. E eu não falei que ele considera todos os elementos que estão no mesmo nível do maior elemento em relação a dígito? Então, na medida que ele vai crescendo numa proporção multiplicada por 10, isto vai garantir que todos os elementos que possuem menos dígitos do que o maior vão estar no mesmo nível. Porque vejam só por esse exemplo. Nós temos o vetor na posição 0, que é o 10, que é o primeiro elemento. O 10 dividido por 1000, o resto da divisão é 10. 10 dividido por 100 deu 0. Agora, veja só o que acontece. Ele considera que os números que têm menos dígitos do que o maior, ele considera que eles têm um 0 à esquerda. Então, essa regra continua sendo válida. Sendo assim, estão todos no mesmo nível. Ele garante que estão todos no mesmo nível do maior elemento. E como vocês já imaginam, como ali no 10, o 3, o 16, eles têm um 0 à esquerda, eles vão para casa 0. E assim por diante. Percorre e assim por diante. Beleza. Temos no final esses elementos. Agora a mesma coisa, ele vai voltar novamente e vai reordenar os elementos. Reagrupar os elementos. Percebam que nós agora, finalmente, nós temos os elementos todos ordenados em suas ordens. Então, o Radix ele é considerado um algoritmo rápido e estável. Porém, a sua desvantagem é o alto consumo de memória. Como vocês podem ver, ele cria vetores auxiliares para guardar os elementos e depois ele junta todos esses vetores, os elementos que estão nos vetores auxiliares em um novo vetor. Então isso consome muita memória. Então uma das desvantagens dele é essa. E agora vou estar falando um pouquinho sobre a MSD. Então a MSD ela trabalha no sentido contrário, usando sempre a ordem lexicográfica. E essa ordem lexicográfica ela é ideal para strings. Mas o que é essa ordem lexicográfica, essa palavra bonita, né? Então, essa ordem lexicográfica são os elementos estarem ordenados pela ordem alfabética, porém seguindo os mesmos conceitos aplicados nos dicionários. Então, essa ordem lexicográfica, esses elementos
se estivessem ordenados na ordem lexicográfica, eles ficariam desta forma. Como vocês podem ver, é como se estivessem ordenados conforme um dicionário mesmo. Então ele respeita a ordem alfabética e como um dos conceitos da lexicografia é que ela considera que chaves curtas vêm antes que chaves longas. Então ali no caso o B, como a chave do B é única, vem primeiro do que o BA. E assim seguindo por diante. Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha sido claro nas explicações para vocês. E qualquer dúvida, tanto eu como o Éder, nós estamos à disposição para esclarecer dúvidas referentes ao Radix. E muito obrigado a todos e desculpa por ter estourado um pouquinho do tempo aí.